Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Olá, boa noite, querido irmão Gustavo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, minha querida irmã. É uma felicidade estar com vocês hoje aqui, viu? Que bom, a gente também está muito feliz com a sua presença aí, mesmo virtualmente. Então, nós vamos dar uma boa noite também para aqueles que estão nos assistindo. Esses queridos irmãos que estão conosco, e vamos apresentar o nosso irmão. Gustavo é de Nova Friburgo, é um palestrante muito querido em todas as casas espíritas e traz sempre aquela oportunidade para todos nós aprendermos os seus estudos. E já esteve conosco presencialmente no Cio da Gama, e hoje mesmo virtualmente nós estamos muito felizes com ele. E então, meus irmãos, vamos iniciar com uma prece, a prece inicial, e convidamos a todos, sejam muito bem-vindos, e vamos elevar o pensamento a Jesus e a Deus nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendermos mais um pouco sobre a doutrina espírita. É para nós motivo de muita alegria, porque sabemos que é o caminho da nossa elevação espiritual. Pedimos a nossa mentora Zilda Gama, aos bons espíritos, que possam inspirar nosso irmão Gustavo para o seu trabalho na noite de hoje. E nós estejamos receptivos para essa aprendizagem e poder colocar em prática tudo que nos for passado. Pedimos ainda, Senhor, a sua bênção para todos que estão nos acompanhando ou para aqueles que só depois poderão assistir, e que todos nós sejamos envolvidos na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu querido irmão, a palavra é sua.
Que as bênçãos da luz divina recaiam nesse instante sobre todos aqueles que estão nos assistindo. E que os mensageiros de Jesus possam me tocar o coração e a mente para transformar as minhas palavras em sementes do seu amor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma alegria poder conversar com vocês através desse programa. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao Zilda Gama, o Centro Espírita, e também a Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba, pela indicação, pelo convite que muito me deixou feliz. Saber que temos companheiros que ainda lembram do nosso trabalho nos faz ficar feliz e é um incentivo para que não paremos. Realmente, hoje, a idade chega, você diminui, você fica limitado, tem problemas. Mas a doutrina espírita, essa doutrina libertadora, essa doutrina maravilhosa, que nos traz um caminho iluminado, traçado por Jesus e Kardec, nos dá a oportunidade sempre de avançarmos em busca daquilo que estamos aqui para fazer, a evolução espiritual. Eu me lembro que a questão principal para nós passa pela base que Kardec estabeleceu na doutrina espírita. Por que provas da existência de Deus? Porque sem a convicção, a certeza de um Deus justo, perfeito e bom, e com leis perfeitas, justas e boas, nada se explicaria. Nós ficaríamos à mercê da dúvida e do medo. Mas a doutrina espírita nos traz, primeiramente, como Kardec traz no Livro dos Espíritos, a sua obra basilar da doutrina espírita, o primeiro capítulo é para exatamente nos trazer essa certeza, essa convicção da existência de Deus. Não apenas crer em Deus, como é o hábito que nós temos. Podemos até falar, eu creio em Deus, mas crer é uma coisa ainda muito vã. Eu posso acreditar que vai chover, não chove, posso acreditar que vou chegar na hora, chego atrasado. Não, eu tenho convicção, eu tenho certeza desse Deus maravilhoso, justo, perfeito e bom, conforme Jesus nos trouxe lá nos nossos primórdios, quando ainda lá na Galileia ele pregava aquilo que ele queria trazer para nós, para nos libertarmos. Consciência. Uma gripezinha que atrapalha a voz, é isso aí. Mas vejam bem, meus irmãos, aquilo que Jesus trouxe foi até a dúvida que, naquela época, nós encarnados ali, como aquele povo israelita, judeus, tivemos na hora de escolher entre Barrabás e Jesus. Nós dissemos, Barrabás veio com uma revolução, vamos soltar ele, pode ser que amanhã ele consiga. Esse aí, coitado, não trouxe seus exércitos. Era o que ele pregava, era a liberdade espiritual. E aquilo nós não estávamos em condições ainda de entender e preferimos Barrabás. Mas vamos deixar esse assunto para outro dia, porque o que interessa é que, durante todas as épocas, as religiões, como era natural, porque a religião é uma religação aos princípios daquela doutrina cristã, doutrina protestante, doutrina de Maomé, enfim, doutrina de todas as religiões. Quem interpreta, quem faz a religação a essa doutrina, somos nós, seres humanos, muito falhos ainda em período de evolução. Então, na história do mundo, nós temos todos os reis e líderes mundiais da antiguidade, principalmente, quando estabeleciam regras para a sua nação, se diziam como trazidas por Deus. Eles eram os representantes de Deus, para mostrar
que eles eram superiores, que as leis tinham que ser obedecidas. Vejam bem, isso foi dando às religiões uma certa conotação de poderes indevidos, porque, enfim, poderes materialistas, poderes de riqueza e de força, qual os homens se submetem ainda por não estarem preparados para o verdadeiro serviço ao Cristo, a estar como espírito imortal que é. Tanto que o homem tem medo da morte, um medo que é infundado, porque a morte em si não existe. Por que o medo? Mas por que isso? Porque fizeram da morte uma coisa tenebrosa. Vestiam de preto, coisas fúnebres, terríveis. Isso tudo em função da má interpretação dos ensinamentos que Jesus nos deixou. E cada dia mais que a gente estuda o Evangelho, que a gente se dedica a essa questão, nós começamos a entender melhor ainda e na sua maior profundidade dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Não vamos nunca cansar de ler os ensinamentos evangélicos, deixados por ele, os exemplos que ele trouxe, porque, na realidade, vamos cada vez escavando mais essa mina de ouro e descobrindo o verdadeiro tesouro que Jesus nos trouxe. Então, é por isso que, por exemplo, nós tivemos um absurdo de criaturas que evoluíam e eram perseguidas por causa da evolução. Ora, quando Joana d'Arc disse que ouvia vozes e foi uma heroína que fez o que fez, a igreja condenou ela à fogueira porque não queria aceitar. As vozes dela eram coisas do demônio. Hoje, discute-se ainda a existência de demônio. Ora, demônio, na época de Jesus, que o demon é uma palavra grega que foi traduzido como demônio, que significa espírito. Foi transformado numa coisa diabólica, horrorosa, na realidade. Jesus tratava dos espíritos como chamávamos de demônios, são espíritos. Evoluídos ou não, continuam sendo espíritos e continuam como demônios. Só que hoje, demônios é sinônimo de um espírito perdido no universo. Então, vejam bem, a época, inclusive, que fizeram um grande astrônomo, Giordano Bruno, italiano, que teve a coragem de afirmar, o contrário ao que a igreja pregava, que a Terra não era o centro do universo. Ora, que absurdo! A igreja mandou, a autoridade, que então era exagerada, mandou ele para a fogueira também. Mandou ele para a fogueira. Vejam bem o problema que nós temos em todas as épocas. A dificuldade de se entender o crescimento espiritual. E isso acabou gerando, no final do século XIX, um grande problema. Surgiram muitos materialistas, já que a ciência vinha fazendo descobertas que a igreja não aceitava. E eram descobertas científicas. Isso fez com que a descrença na religião crescesse. E isso foi um problema na época, tanto que no início do século XX, lá na Alemanha, havia um congresso dentro de uma universidade onde um professor, um lente daquela universidade, discursava e ele era um materialista convicto. Então, ele, falando para os alunos, no meio do discurso dele, ele interrompe para fazer uma pergunta. Ele diz: vocês, os cristãos, os religiosos, dizem que Deus fez tudo que existe. Vocês acham que Deus fez tudo mesmo? E aí houve um silêncio, um tempo de dúvida, nenhum olhava para o outro, não tinham coragem nem de responder, e ele insistiu, até que teve um corajoso que levantou-se e disse: sim, mestre, Deus fez tudo o que existe.
Aí ele riu. Ele disse, está vendo? Vocês falam isso. Então Deus é mau. Pô, como é que esse Deus pode ser bom se Deus fez o mal? O mal está aí, vocês estão vendo o mal em todos os lados. Se foi ele que fez, foi ele mal também. Aí, quando ele discursava, falando contra a existência de Deus, levantou-se um outro jovem lá no fundo e disse, mestre, dá licença. Ele, pois não, posso lhe fazer uma pergunta? Disse, pode fazer a pergunta. Mestre, o frio existe? Ele disse, que pergunta é essa, meu filho? É claro, ainda mais aqui na Alemanha, cai até neve, você tem que botar um casaco toda hora para vir aqui na aula assistir, tem um frio, é muito frio até. Aí o rapaz virou e disse, desculpe, mestre, mas o senhor está equivocado. Ele disse, como é equivocado? Disse, olha, frio é ausência de calor. Nós determinamos que um corpo está frio quando não há vida, mas o frio por si mesmo não existe. É uma denominação para dizer que ali não tem energia, ali não tem vida. Como frio, ele é apenas uma determinação que se faz para dizer que ali não existe força nem vida. E tá bom, concordo com você. Mas eu posso fazer outra pergunta, disse o rapaz. Pode fazer. A escuridão existe? Se a mulher, você está brincando comigo, você nunca foi trancado num quarto escuro quando era criança, não? Olha que precisa, hein? Escuridão, lógico. Se apagar a luz aqui, fica tudo escuro. Dependendo do lugar, fica completamente escuro. Aí o rapaz disse, mestre, o senhor desculpe, não quero que o senhor se aborreça, mas, novamente, o senhor se equivocou. Por que eu me equivoquei? Porque a escuridão por si só não existe. A escuridão não é nada. A escuridão é apenas a ausência da luz. Mas a luz nós podemos até decompor, já existe o prisma de Nichols, que decompõe as 7 cores básicas da luz. E, no entanto, nós medimos um quanto num espaço de escuridão existe com um raio de luz. Basta acender uma luz, acabou a escuridão. A escuridão por si só não existe. Meu filho, você está entendendo bem. Mas aí ele disse assim, eu ainda tenho mais uma pergunta, mestre. Pode fazer, vamos lá. O mal existe? Ele disse, agora eu te peguei. O mal é claro que existe. Estão aí as guerras, os crimes, os estupros, os roubos. O mal está em toda parte. Aí o rapaz disse, olha, mestre, o senhor desculpe, mas, novamente, o senhor está equivocado. O mal por si só não existe. O que existe é a ausência do bem, a ausência de amor, a ausência de Deus. Onde existe amor, está Deus. E onde está Deus, não existe mal. O mal é como a luz que se acende e acaba com a escuridão. O mal que, diante do amor, diante da presença de Deus, desaparece. Portanto, o mal por si só, ele não existe. Existe a ausência de amor, a ausência de Deus. Mas com amor e com Deus presente, não existe mal que resista. Nesse momento, o homem não teve mais palavras e foi se sentar. O rapaz foi procurar se sentar quando o reitor levantou-se e disse, meu filho, espera aí. Aí o rapaz virou-se e disse, eu quero saber. Você, como é que você se chama? Ele disse, meu nome? É seu nome. Eu me chamo Albert Einstein. Einstein foi a vida inteira o eterno defensor da existência de Deus. Até poesias falando de Deus, esse grande gênio da humanidade, o senhor me perdoe, a voz foge, fica rouca, mas foi esse grande gênio da humanidade e que, no entanto, defendia e apresentava a quem quisesse as provas da existência de Deus, que ele convicto tinha sobre a existência de Deus. Por isso é que Kardec começa a doutrina espírita e a primeira pergunta
que ele faz como a inteligência superior, que era ele, antes de entrar nessa pergunta, eu quero fazer um pequeno comentário. Nós precisamos entender e valorizar um pouco mais a figura de Kardec. Muita gente acha que Kardec foi um simples professorzinho de francês. Um dia nós vamos fazer uma live falando de Kardec, esse espírito magnífico a quem Jesus confiou uma das suas promessas. Jesus prometeu o Consolador, Jesus prometeu o Espiritismo e não ia entregar a qualquer um para cumprir essa promessa. Só podia ser alguém de tanta elevação e tanta proximidade com ele. Por isso, Kardec demonstrou, no Codificar da Doutrina Espírita, toda essa superioridade de um espírito evoluidíssimo, muito acima da média. Tanto que ficam aí adivinhando que ele voltaria como isso ou como aquilo, e, no entanto, ele até agora está lá quieto no lugar dele. Não temos outra notícia. Ele já fez muito, trazendo essa doutrina maravilhosa que nos liberta, demonstrando para nós, na primeira pergunta, ele não pergunta quem ou como, ele disse o que é Deus. E aí os espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Dizem eles que essa é a melhor forma de explicar aquilo que eles não têm como explicar, a grandeza de Deus. Santo Agostinho diz: quando me perguntam o que é Deus, eu não sei responder. Quando não me perguntam, eu sei. Ou seja, é uma coisa que cabe na inteligência e na evolução, mas que não se traduz numa linguagem humana. Então, a grandeza e a superioridade de Deus. Imaginem que, logo após isso, Kardec faz a demonstração que nós esperávamos, que é exatamente falar daquilo que era importante, como ele podia ter a convicção disso. E ele vai perguntando aos espíritos, e os espíritos vão respondendo. A primeira coisa que ele pergunta, os espíritos dizem a ele, desculpe, que as provas da existência de Deus estão no próprio axioma que os homens usam. Para todo efeito existe uma causa. Buscai a causa de tudo, vai encontrar lá Deus. Ele faz perguntas tipo assim: mas e os selvagens que não tenham conhecimento, não tem quem crê? Diz: olha, é a prova de que eles, como espíritos, sabem da existência de Deus, porque todos somos espíritos imortais. Mas não seria em busca do conhecimento? Ele disse: não, os selvagens acreditam. Não é o conhecimento que nós temos. Tantas são as provas que nós vamos buscando, junto com Kardec, no início do Livro dos Espíritos, e eu recomendo a vocês, leiam detalhadamente, com calma, para observar que onde estão as causas primárias. Ele pergunta: mas isso não seria efeito do magnetismo? Ele diz: e a causa do magnetismo? Onde está? Ou seja, tudo aquilo que provoca alguma coisa, que causa alguma coisa, também foi provocado. Eu até entendo quando me falam do início, que a ciência fala do início do universo, que diz que foi uma grande explosão, antes não existia nada, nada absoluto. E aí, com uma grande explosão, criou-se o universo, planetas e tudo. Baseia-se a ciência nisso, na contínua expansão do universo. Não vamos entrar nesse debate, porque é um debate muito longo, muito detalhado, né? Você saber do universo, a expansão, as áreas, enfim. Mas a ciência, baseada nisso, diz que o universo foi criado a partir de uma grande explosão que os cientistas chamam de Big Bang. Vamos dizer que existiu essa explosão. Mas se antes era o nada pode provocar alguma coisa? Não, o nada é nada.
Então, se houve uma provocação, alguém existiu ali que provocou isso. Só pode ter sido Deus, Criador de todos os seres, de todas as coisas. Ali estão as bases de você entender por que Deus é eterno. Ora, porque Deus sempre existiu e sempre existirá. Nós costumamos falar em vida eterna só é Deus. Nós somos imortais, não somos eternos, porque nós fomos criados a partir de um determinado momento. Por isso, não confundam o imortal com o eterno. A gente às vezes tem o hábito, são hábitos do homem, falar coisas fora da acepção real da palavra. Ou seja, eu tenho vida eterna. Não, você não tem vida eterna, você é imortal, porque você foi criado a partir de um determinado momento para a imortalidade. Aí você vai viver para sempre. Deus se criou simples, ignorante. Mas por quê? Porque ele não criou ninguém diferente. Não existe anjos, querubins, espíritos superiores. Todo mundo passou pela fase inicial de ignorantes simples e foram desenvolvendo todas as qualidades. Então, isso nós estamos vendo acontecer, por exemplo, hoje, no planeta Terra, uma questão que muita gente está apavorada. Cada dia pior, cada hora essas coisas só pioram, não sei o quê. Você sabe por quê? Porque durante a história da humanidade, muitos espíritos se enganaram, se equivocaram, arraigados no mal, enriquecendo a qualquer custo, usurpando o lugar do outro, até matando para tomar o lugar do outro, invadindo países até para isso ser vantajoso para eles. E esses elementos que não se converteram ao bem até hoje foram todos convocados para o momento atual do planeta, porque também os planetas evoluem. E a Terra está passando de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, está sendo dada por uma questão de justiça, que é a justiça divina, a última oportunidade para que esses espíritos reencarnem e tomem a decisão. Ou melhoram e progridem e voltam para o mundo de regeneração, que é um mundo de compromisso. Compromisso, sim, compromisso com Jesus, compromisso de reconstruir aquilo que nós já destruímos no mundo. Comandados pelo Evangelho de Jesus, nós teremos que reconstruir esse mundo. E aqueles que não se corrigirem, continuarem prevalecendo no mal, não vão voltar para aqui. Mas não é castigo, não. Eles vão encarnar naturalmente num outro planeta que ainda está no estágio de planeta de provas e expiações. Mas como é que é isso? Porque já existe. No mundo espiritual, atualmente, nós temos mais de 20 milhões de espíritos desencarnados. E na Terra só estamos 7 encarnados, 7 bilhões de espíritos encarnados. Sendo que a maioria que está do lado de lá são espíritos já muito evoluídos. No momento em que eles voltam pelo processo natural dos renascimentos, tomando o lugar daqueles que estão indo embora, o planeta começa a entrar numa fase de vibração magnética superior. E aqueles que não têm a vibração magnética desenvolvida pelo lado do bem serão naturalmente expurgados, atraídos para um planeta adequado à sua condição vibratória. A mudança será sequencial. Por isso que não há data prevista. Já começou há muitas décadas e nós já entramos no processo
que daqui a algumas décadas ainda vai terminar. Não termina num estalar de dedo, não tem data, não tem dia. É um processo que vai se mudando aos poucos. Eu sei que, pela minha idade, eu não estarei aqui no próximo, quando isso acontecer totalmente. Mas faço de tudo para merecer voltar. Eu quero voltar. Quero voltar para um planeta regenerado, porque eu estou aqui para aprender a evoluir. E só seguindo o caminho que Jesus traçou é que nós vamos conseguir isso. Então, meus irmãos, vejam vocês que nós temos que perceber esse tipo de coisa, nos dedicarmos à prática do bem, da caridade. Ora, fora da caridade não há salvação. Eu vou contar uma coisa a vocês, que eu fico, nem sempre eu conto com facilidade, em razão dos preconceitos. Existe muito preconceito. Falar rapidamente num assunto que ocorreu no Rio de Janeiro, uma chacina terrível, centenas de mortos, e a maioria está aplaudindo. Não existe pena de morte no Brasil, mas a maioria bateu palmas. Vejam vocês que ainda estamos equivocados de achar que desencarnar de forma violenta acaba com perigo. Eles estão num mundo espiritual agora revoltados, tentando prejudicar os que ficaram. Mas deixemos isso para lá, vendo que a maioria ainda está pensando errado. Quando, na realidade, quando nós percebemos que é fazendo bem, é que nós vamos converter esses espíritos, praticando o bem. Eu tenho uma filha que é defensora de direitos humanos arraigados. Ela tem fama no mundo inteiro, mas não é isso que eu quero falar. Ela faz coisas. Depois de muito trabalho, ela chega às vezes de noite em casa, vai para lá, para a cozinha, que ela tem fogão industrial, panelões, quando tem tempo, fazer comida para levar de noite àquelas pessoas que necessitam. E entre as pessoas, muitas vezes, vai a Cracolândia. Aí você diz, a Cracolândia você precisa ir lá. A gente vai lá. Olha, eu chego a chorar de pena, porque a gente chega, coloca os panelões de comida, com macarrão, salsicha e tudo, e bota eles em fila para comer. Aquelas pessoas estão ali há dias sem comer, porque eles vivem presos à droga. Então, eles ficam ali na fila. Quando você dá aquela quentinha, a situação deles é tão triste que eles comem, é uma sofreguidão, olhando para os lados como se estivessem fazendo alguma coisa de errado. Você dá vontade de chorar de ver. Aí vão disfarçando, se escondendo, para ir lá para trás e entrar na fila outra vez. A gente diz, pode comer à vontade, mas a gente vê isso acontecer com aqueles pobres coitados, e ninguém tem pena. Ah, mas eles não vão corrigir. Será? Eu não quero contar experiências outras para não alongar, mas eu conheço vários casos que a ajuda, a mão estendida, tirou muita gente dessa lama. Vi coisas até muito piores. Então, não há como você não pensar em caridade. Você tem que fazer a caridade e não cobrar. Fazer pelo exemplo que Jesus nos deu. Você vai atender, vai crescer, vai estar espiritualmente melhor preparado, porque você vai estar feliz de ver o bem que você próprio está fazendo. Então, passa por aí a convicção de que Deus, justo, bom, perfeito, está te vendo nisso. Ou foi Jesus que falou
que quando a gente fosse levar uma oferta ao altar e tivéssemos a diferença com o nosso companheiro, nós deveríamos voltar, deixar a oferta no canto e nos reconciliarmos antes que ele prestasse queixa e tudo mais? O que Jesus quis dizer? Você tem que se limpar, você tem que se despir das suas culpas. Ou você vai chegar diante de Deus com a consciência pesada. Não é Deus que castiga, não. Somos nós que, ao entendermos que a justiça de Deus, que é misericordiosa, vejam vocês, a justiça de Deus é misericordiosa. Não mandou Jesus aqui para ser crucificado e pagar pecado de ninguém, não. Jesus sabia com o que estava mexendo. Ele se atirou no ninho de cobra e sabia que ia ser atacado. Mas o pecado é nosso. E nós é que temos que nos perdoar, pagando essa dívida quando a consciência desperta. Por isso eu digo, se você cobrar um criminoso terrível, na próxima encarnação, o que ele fez de errado nessa, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer coisa pior, porque ele não vai entender, vai se revoltar e vai fazer coisa pior. Então, a justiça de Deus, que é diferente da nossa, a nossa é de talião, o fez, pagou, olho por olho, dente por dente, ferimento por ferimento, a gente faz essas chacinas aí. Aí você vai achar que isso dá certo? Não dá. Não dá, provoca mais a ira e revolta, e as guerras não acabam por causa disso, porque as guerras são fomentadas pela revolta e pela ira. E é difícil acabar com as guerras por isso. Então, vamos ver se, de forma diferente, nós vamos chegar um dia a uma encarnação onde Deus, misericordiamente, nos deu o tempo necessário para nós construirmos uma estrada diferente e chegarmos à conclusão que devemos nos voltar para o bem, e aí, na consciência, a gente vai dizer, espera aí, mas lá atrás ficou um crime que eu cometi e não paguei. Eu não posso chegar diante de Deus com essa consciência. É você que quer pagar. É você que quer pagar. Não é Deus que está te castigando. Deus traçou uma linha reta, retilínea. Ah, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Não escreve por linhas tortas, não. Ele escreve por linhas retilíneas. A nossa visão é que é obtusa, que enxerga torto. Deus escreveu aquilo ali certinho, aquela linha. Só que ele avisou, olha, meu filho, não sai da linha, porque do lado tem umas paredes eletrificadas, se você pisar fora da linha, você vai levar um choque para te obrigar a voltar para a linha. É isso que existe. Não é lógico, evidente que não é parede, não é linha, mas é para você seguir o caminho correto. Buscar encontrar aquela luz que te aguarda no fim da estrada. E o momento que você acha essa luz, meu irmão, não existe nada que te tire do caminho. O teu caminho, o caminho que Deus traçou, esse Deus maravilhoso, justo, perfeito, é do estado definitivo de felicidade. O espírito superior, o espírito que, segundo nos diz André Luiz, se alimenta das vibrações de amor que eles trocam entre si, os espíritos superiores, esse espírito tem a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus, esse espírito é o nosso destino, a nos ombrearmos com Jesus, que disse que estaria conosco enquanto nós precisarmos. Estarei convosco até o fim dos tempos, ou seja, até o tempo conhecido por nós, da forma que nós conhecemos, e que para eles é diferente. O tempo deles é o tempo do amor, o tempo da paz, da realização, da confiança absoluta em Deus, que nós devemos desenvolver, saber que tudo na vida está conforme determinam as leis justas e perfeitas, por esse Deus que é único, porque se houvesse outros haveria leis diferentes.
não seria. Para esse Deus que é soberanamente justo e bom. Vocês vão encontrar tudo isso no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Entendam vocês, é aquela fé que você precisa ter. Não precisa ser um intelectual, não precisa ser um Einstein. Você precisa ter convicção desenvolvida racionalmente. E a doutrina espírita pode te dar isso. Se você se dedicar a estudar e compreender e praticar cada vez mais. Olha, eu digo a vocês, eu tenho um grupo de pessoas, que nem todas eu tenho, nem todo mundo que eu gostaria está no meu WhatsApp, que eu quase que diariamente eu mando lembretes diários, lições de fé, de energia, vamos dizer assim, de boas práticas, né? O que eu recebo de volta não tem preço. É um carinho tão grande das pessoas por uma simples mensagem. Eu não pego mensagens prontas, eu faço as mensagens, né? E mando. E, no entanto, isso para mim é uma alegria de poder, a mesma alegria que eu tenho de dividir a doutrina espírita, dividir com meus irmãos esse conhecimento, porque a felicidade é dada àquele que se cerca de felicidade. Se você se cercar de felicidade, você será feliz. Imagina você sentar numa mesa, numa distração de fim de semana, com os amigos, e aí um está queixando porque brigou com a mulher, o outro está queixando porque perdeu o emprego, o outro está queixando porque o carro está parado na oficina, e vai por aí afora. Que papo é esse? Vai ser agradável? De jeito nenhum. Mas você senta numa mesa que o outro está eufórico porque o time dele foi campeão. Ah, mas o outro está mais feliz porque conquistou a mulher que ele tanto queria, que ele tanto amava. O outro comprou um carro novo que ele almejava. Olha que papo legal! A felicidade deles vai atingir você. Você vai participar. Assim é a vida. Contribua para a evolução, para a felicidade dos seus companheiros. Faça isso e você será também feliz. Porque a felicidade ela é expansiva. Assim como a tristeza, se você começar a conservar tristeza vai se tornando cada vez maior. Mas a tristeza é escuridão, a felicidade é luz. Acenda essa luz na sua vida. Não seja triste, seja feliz, confie em Deus. Faça com que a sua vida seja uma vida de serviços, conforme Jesus nos ensinou. É exatamente aí que nós temos que ter confiança absoluta em Deus. Eu me lembro aqui, vai dar tempo de eu contar essa historinha, de uma história, é lógico, evidente, que é uma história montada, né? De um cidadão que ele orava todos os dias a Deus, e lá nessas orações ele vivia pedindo proteção a Deus, não fazia nada sem que a presença de Deus fosse invocada por ele e tudo mais. A fé dele era uma coisa assim tão grande que chamava atenção. Nessa época, a época daqueles reinos antigos, tempos medievais, um rei soube da história desse homem. Diz, como é que é? Esse homem conversa com Deus todo dia? Não, se ele tem esse poder, eu quero ele aqui no palácio. Afinal de contas, eu sou soberano. Eu quero esse homem aqui orando junto comigo, para mim, pedindo a Deus a sua proteção para mim. E isso foi feito, foi buscar o homem lá e levar o homem lá para morar lá no palácio, onde o soberano ficou feliz. Então, tudo que o soberano queria fazer, ele fazia as orações e tudo, e o homem estava super satisfeito. E aí começou a ficar valente, né? Já, agora eu estou sob a proteção de Deus. Imaginem vocês, eu tenho aqui um cara que me protege para tudo. E com isso, acabou passando da conta. Ele, na época, que gostava muito de caçadas, saiu com sua
sua turma para caçar, né? E ali, num determinado momento, acuou uma fera no canto lá, e ele, achando que era protegido especial de Deus, foi se meter a prender a fera, não sei o quê, resultado. O bicho tascou-lhe, foi uma mordida na mão, que arrancou um pedaço da mão, né? Arrancou um dedo, inclusive, não tem nada a ver com a história atual, não, esqueça. E o rei voltou para casa revoltado. E foi lá em cima do homem. Você não orou direito. Olha como é que está a minha mão. Eu só perdi um dedo aqui. Agora estou com curativo, tem que me tratar. Você é um irresponsável, você não foi digno da minha confiança. Bota ele no calabouço lá embaixo. Vai ficar lá de castigo, para aprender a respeitar o seu soberano. O homem foi para lá, disse: bom, meu Deus, se eu quis assim, posso fazer nada, e foi lá para o calabouço, orava todos os dias, continuava. O rei se curou, tá? E dali a pouco o rei acabou de novo naquelas aventuras que ele queria, já sem a proteção do homem, né? Foi para uma caçada, e só que no meio da caçada os canibais capturaram ele e a tropa dele fugiu, não sei o quê. Resultado: os canibais levaram o rei. O rei geralmente, que é das histórias, é um rei gordinho, rechonchudinho, né? Coisa que eu já estou deixando de ser. Botaram lá no caldeirão, prepararam tudo cheio de temperos, isso e aquilo. E ele lá apavorado: meu Deus, eu vou ser devorado por esses canibais. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que sair daqui, eu sou um rei. Eu não posso ser devorado dessa forma, essa gente horrível. Meu Deus, o que eu faço? Não tem ninguém para me salvar, nem um homem para orar por mim. Meu Deus do céu. Aí, sabe como é que é essas coisas, né? Tem que vir lá o pajé para benzer a comida que eles vão comer, é benzida e tal. Aí o pajé chegou, começou a benzer, e disse: acho que esse cara aí acho que tem poder, eu vou pedir a ele. Aí o rei se ajoelhou dentro do caldeirão, antes do caldeirão ser aceso, para achar o rei, né? Aí ele juntou as mãos, né? Meu amigo, senhor, por favor, eu sou um rei, eu não posso ser devorado, eu não posso. Começou a rezar e botou as mãos juntas, começou a rezar: por favor, pelo amor de Deus, não como. Aí o pajé olhou assim e disse: espera aí, que é isso aí? Ele disse: que é isso aí? É o quê? Essa mão. Aí ele disse assim: a mão, mostrou as mãos faltando um dedo. Você está com a marca do demônio, você não tem esse dedo, isso é coisa do demônio. Tira esse homem daqui, some com ele, bota ele para correr daqui. Ele tem a marca do demônio. E o rei saiu, foi embora de volta para o reino. Se salvou porque não tinha um dedo. Aí ele disse: não, essa eu não entendi. Manda chamar o cara lá embaixo. Aí o camarada chegou: pois não, majestade. Ele disse: não, você vai ter que me explicar. Ele disse: o que houve, majestade? Eu caí na mão dos canibais, prenderam, aconteceu isso, 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 isso. E quando já estava na hora deles tocarem fogo para eu virar comida, o pajé disse que eu tinha a marca do demônio, que ele viu que eu não tenho esse dedo. Você vai me explicar isso? Chame, meu rei. Deus é muito bom. Como Deus é muito bom? Imagina, ele salvou a sua vida e a minha. Como? Você não tem marca do demônio. Exatamente. Se o senhor não tivesse me prendido lá embaixo, eu estava numa hora dessa, eu tenho os dedinhos todinhos, iam me comer. Essa é a demonstração de fé que esse homem tinha. Que se o rei não prende ele, ele seria também devorado, porque ele tem os dedinhos todos. Essa lição serve para a gente como uma forma da gente ver que a fé sempre tem um fundamento para que a gente não perca. Não devemos perder a fé em Deus. Não devemos ser pessoas complicadas e
não acreditaram. Nós devemos, sim, procurar Deus nas coisas certas, nos lugares certos, com licença, nos momentos certos. Eu vou beber um golinho d'água só. Para dizer para vocês, busquem Deus onde Ele está, não onde Ele não está. Nós costumamos ver Deus nos lugares errados. Ali Ele não está. Ele está nos lugares certos. Eu um dia perguntei: onde estás, ó Deus, que não vês? A criança que chora, o velho desamparado, o irmão que agora sofre desesperado. Onde estás, ó Deus, com a tua justiça perfeita, que deixa sofrer inocente e aos tortos não endireita? Onde estás, ó Deus, que não impedes as calamidades que assolam o mundo e devastam cidades? Onde estás, ó Deus? Onde estás, se em todos os caminhos procuro, se em todos os becos te busco? Não acho, não vejo, se eu fico no escuro. Foi então que uma voz, que eu não sei veio de onde, a dizer-me a verdade que nenhum tempo esconde. Eu estou onde estás. Eu sou a tua sentença. Sou a luz, sou a vida, sou a eterna presença. Eu estou onde está. Toda paz, toda luz. Eu sou o pastor que o rebanho ao infinito conduz. Eu estou onde está alegria e a bonança. Eu sou o Pai que te leva nos caminhos da esperança. Eu estou onde está o perdão e a humildade. Eu sou o Pai que te leva nos caminhos da bondade. Sim, eu também estou no esforço e na resignação, na caridade que faz doce o sorriso de uma criança. Mas, acima de tudo, eu estou na superação de toda dor. Onde houver paz, onde houver luz, onde houver o verdadeiro amor. Que esse Deus magnífico permaneça em nossos corações, nos trazendo paz e muita alegria. Muito obrigado, meus irmãos. Oi, querido Gustavo. Quanta reflexão importante você trouxe para nós. Uma noite abençoada, porque realmente falar em Deus é muito importante e que você continue ainda muitos anos fazendo essa divulgação da doutrina, porque a doutrina espírita, ela traz o caminho para a gente chegar até onde Jesus de lá está, e está conosco, porque Ele está em todo lugar, não é? Muito bom, ficamos muito felizes com toda essa exposição muito clara, que trouxe muita alegria ao nosso coração. Muito obrigada. Tá bom, querido? Obrigado, digo eu. Eu que tenho que agradecer, viu? Agradecer e esperar que em breve possa estar de novo com vocês. Isso que eu já ia te falar. Volte muitas vezes, porque é uma alegria imensa poder revê-lo. Bom, então, agora nós vamos fazer a prece final e convidamos a todos que estão nos acompanhando e elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amigo, e a Deus, esse Pai de amor, de bondade, para agradecer por esses momentos de tanta aprendizagem
que essas reflexões que o nosso irmão trouxe, que possamos rever em nosso dia a dia os nossos pensamentos, porque nós precisamos a cada dia lembrar sempre da importância de fazer o bem, a caridade, essa busca que nós precisamos seguir, buscando esse caminho que Jesus trouxe, que o Espiritismo soube nos alargar essa visão, que é o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, principalmente a moral. Pedimos, Senhor, agradecendo por essa oportunidade, para que todos recebam nessa noite essas bênçãos que iluminam a nossa caminhada e que a nossa luz possa brilhar sempre no caminho do bem. Que todos recebam conforto e essa vontade sempre de progredir cada dia mais. Nos abençoe, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, querido irmão, muito obrigada e aquele abraço bem apertado nosso. Fica com Deus.